Bom dia, como vocês estão? Eu espero que bem. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós temos que viver, viver em Cristo. Hoje eu vou fazer duas leituras que falam sobre vida e morte, para que nós possamos meditar sobre o que eu vou ler. Eu vou passar as passagens que eu vou ler, mas eu peço a vocês que leiam todo o capítulo e busquem na Bíblia mais temas sobre isso. Amém? A primeira leitura que eu vou fazer, ela vai estar as duas vão estar em Romanos. A primeira vai estar em Romanos 5, no versículo 15, um único versículo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Amém? Agora no capítulo 6, eu vou ler no capítulo 6, de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Glória a Deus. Cristo morreu na cruz. Né? E isso foi um ato extremamente forte de Deus. Junto com Cristo, morreu o pecado, ok? Por um só homem. Quando a palavra diz que por um só homem entrou a morte, refere-se a Adão, que lá atrás desobedeceu a Deus. Um só homem, Adão, levou a morte a todos, certo? Mas Jesus Cristo, um único homem, trouxe vida para quem quisesse aceitá-lo. Então, vamos viver, né, gente? Vamos viver. Vamos abandonar as coisas velhas. Vamos viver uma nova vida, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A partir de nós aceitarmos Jesus, fomos batizados, vamos viver uma vida nova. Vamos orar todo dia de manhã para que os nossos caminhos sejam retos, os nossos pensamentos possamos dominá-los com a ajuda do Espírito Santo. A nossa fala também seja só coisas que abençoem ao Senhor e abençoem as pessoas. Ouvir também. O mundo está cheio de coisas que nós não temos que ouvir, mas nós podemos escolher não ouvi-la. Isso é uma vida nova. Isso é uma vida nova. Cuidar do falar, cuidar do ouvir, cuidar do ver, porque também o mundo é uma janela aberta, onde a gente vê muitas coisas, a gente pode ver tudo aquilo que está à nossa frente, mas nós podemos filtrar. Como uma televisão, que você está vendo uma coisa que não é sadia, que não agrada a Deus, você muda de canal, você muda de emissora. Eu lembro que na época das bancas, as bancas de jornais e revistas que eram espalhadas por São Paulo, lá tinha de tudo também para você ler, comprar e ler. Tinha coisas boas, maravilhosas de história, até coisas cristãs, coisas da Bíblia, mas também tinha as coisas do diabo, aquelas revistas que todos sabem quais são. Então a nossa vida ela é composta de escolhas. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e nós fomos batizados, nós
temos um filtro que nos ajuda a escolher aquilo que agrada a Deus. Esse filtro é o Espírito Santo que foi deixado aqui para nós. Quando Jesus ascendeu, ele falou: vou deixar com vocês um Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos todas as ferramentas, nós temos a ferramenta principal para podermos nos apoiar nas coisas que nos levam a agradar ao Senhor. Abandonar a vida velha e não viver de uma aparência cristã, porque não existe isso, porque Deus está vendo o nosso íntimo quando nós estamos num lugar sozinho com nossos familiares. Ele também está vendo quando nós estamos numa reunião com pessoas falando dele. Então não podemos esconder isso de Deus. A nossa escolha de viver, preste atenção, viver não é a vida física. Essa vai acabar um dia. É viver eternamente. É uma escolha pessoal nossa. Não adianta nós declararmos e não vivermos aquilo. Tem que estar no nosso coração a fidelidade com Deus, porque Ele é fiel conosco. A partir daí, nós temos que viver uma nova vida, porque a vida nova está à nossa disposição. Foi um preço alto, foi um preço caríssimo, onde Jesus deu o seu corpo e deu o seu sangue, onde Jesus foi humilhado por nós, tudo isso por nós. Deus nos deu essa dádiva. Por que então que nós vamos continuar na vida errada? Temos que morrer junto com Cristo. Quando nós nos batizamos, nós aceitamos, nós morremos junto com Cristo. E a partir daí, a nossa vida física, a nossa vida no mundo, ela tem que ter escolhas saudáveis, as coisas que agradam a Deus. Pensamentos ruins, pensamentos não bons, virão, mas vamos controlá-lo. O Espírito Santo nos alerta e nos ajuda. Escolher caminhos, tem vários caminhos. E quando a gente põe o caminho, um pezinho no caminho errado, nós vamos receber, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Se você colocar o pezinho no caminho e não tiver esse pensamento, esse alerta, é muito provável que nós estamos fazendo aquilo que vai agradar ao Senhor. As nossas atitudes, o nosso falar tem que agradar ao Senhor, que é uma forma de dar graça, de abençoar a Ele, para que cada vez mais Ele torne-se grande dentro de nós. E nós exalemos isso para o mundo. O mundo precisa disso. O mundo é uma confusão, né? Mas nós temos a condição de estar fora dessa confusão. A armadura, conforme está na Bíblia, vai nos ajudar a isso. E principalmente, ler a palavra. Ela é a ferramenta que vai nos fortalecer. Ler a palavra todos os dias. Leia a Bíblia. É a palavra do Senhor, é o caminho correto. Eu desejo a todos vida em abundância, conforme está na palavra. E a forma de alcançarmos essa vida é estarmos vinculados a Jesus, a Cristo. Sermos verdadeiros cristãos, que é aqueles pequenos cristos, né? E assim o mundo pode se transformar também, a partir do nosso exemplo. Nós temos que escolher entre a morte e a vida. A morte já foi decretada lá atrás por Adão para todos. E a vida foi trazida por Jesus Cristo para todos aqueles que quiserem. Aceite a Jesus, faça aquela oração que eu já falei para vocês, entre no seu quarto, declare que Jesus é seu único Salvador e que você abandona tudo o passado errado, que você abandona qualquer coisa que você tenha feito consagrado ao inimigo, o diabo. Consagre a sua vida a Jesus e dos seus familiares. Leia a Bíblia é a chave. Amém? Eu desejo a todos um bom dia, para você e aos seus familiares. Por favor, quando você dá o like, quando você se inscreve, quando você comenta, você fortalece esse vídeo. É a forma dele estar subindo aquele degrauzinho do YouTube para que ele possa ter relevância e chegar a mais pessoas. Amém? Deus abençoe.
Eu amo vocês. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe.